Já começamos a gravação, então, aos alunos que estão comigo agora, bem-vindos. Estaremos começando aí mais uma aula, vamos terminar, né? Vamos fazer de tudo para terminar os estudos em relação aos plexos. Então, nós discutimos na semana passada o plexo cervical, né? Então, antecipei aí, né? Se vocês tinham algum tipo de dúvida, graças a Deus não apareceram dúvidas nenhuma, pelo menos ainda não. Plexo braquial, talvez um pouco mais de dúvidas pela representatividade muscular que ela apresenta. E hoje, então, nós vamos discutir um pouquinho sobre o plexo lombar. E vocês vão verificar que o plexo lombar, ele é um plexo, dentre todos os plexos que vocês vão estudar, ele é um dos mais tranquilos de se discutir, né? Primeiro, por quê? Primeira coisa que tem que saber a respeito do plexo lombar, galera. O plexo lombar, ele não começa da primeira raiz lombar. Por exemplo, L1. Então, o plexo lombar não vai começar a partir da L1. O plexo lombar vai começar a partir da L2. E o mesmo vai da L2 até a L4. A L5 também não faz parte do plexo lombar. Apesar de nós termos aqui as raízes, né, da própria região lombar. Que é importante, né? Isso normalmente quando se é questionado num concurso público, e se pergunta no concurso público, eles podem fazer a seguinte indagação a vocês: quais são as raízes do plexo lombar? E a gente sabe que a coluna lombar apresenta 5 vértebras: a L1, a L2, a L3, a L4 e a L5. Só que, e obviamente, vai apresentar as suas 5 raízes, né, que saem da região lombar. Inferiormente a L1, tem a raiz L1, inferior a L2, L2 e assim por diante, até chegar na L5. Então, às vezes, né, na nossa cabeça parece que o plexo lombar ele se dá simplesmente pelas raízes que saem, que emergem das vértebras do sistema lombar, né, da coluna lombar, o que não é uma verdade. Então, importante é saber que o plexo lombar ele é composto por L2, L3 e L4. Então, basicamente, é isso que nós precisamos levar em consideração. A partir da L5, nós vamos ter a raiz sacral, ou melhor, o plexo sacral. Claro que tanto a L4 quanto a L5, apesar de participarem, né, de plexos diferentes, distintos, eles vão ter algumas anastomoses, vamos dizer assim, alguns entroncamentos, mas, de qualquer forma, é importante a gente levar em consideração que L2, L3 e L4 são pertencentes ao plexo lombar. Então, isso é pergunta de concurso. E a resposta é essa: L2, L3 e L4. E, diferente dos outros plexos, que são muito mais difíceis de serem observados, aqui nós vamos ter divisões, apenas 2 divisões para a formação de nervos que vão estar responsáveis por alguma região do nosso corpo. Então, vamos começar pela mais vermelhinha aqui, que é a que a gente conhece mais, ou é mais fácil de se observar na anatomia. Quando pegamos o esqueleto ou pegamos uma peça anatômica e observamos, é mais fácil observar qual o nervo principal que vai ser originado desse plexo. Então, vamos pegar essa parte vermelha e vamos considerar que essa parte vermelha é a parte que está, anatomicamente falando, posteriormente ao plexo, tá? Como um todo. Então, eles saem posteriormente, formando alguns nervos, como, por exemplo, aqui o cutâneo lateral da coxa. Então, esse nervo aqui, ele vai ser responsável por inervar a parte sensível da coxa, da parte lateral. Então, normalmente, quando temos algum tipo de compressão ou hérnia que esteja comprometendo L2, L3 e L4, ou uma delas, a gente pode ter alguma alteração pertinente, principalmente se for L2, L3 do cutâneo lateral da coxa. Observem, o nervo cutâneo lateral da coxa vem tanto de L2 quanto de L3. Eu estou falando com um pouco mais de velocidade,
com relação a isso, levando em consideração a aula passada, que vocês conseguiram entender o que eu expliquei a respeito dessa anastomose entre um nervo e suas raízes. Eu estou sendo claro, gente? Quando eu olhar para o lado assim, é porque eu estou olhando para vocês, tá? André, você vai ser o meu referencial. Estou sendo claro, André? Não, tá não, professor. Tá. Vamos lá de novo. Vocês lembram quando eu falei com vocês na aula passada sobre um nervo ele ser representado por mais de uma raiz, mais de um nervo espinhal? Perfeito. Lembro. Então, significa dizer que quando eu discuti com vocês esse nervo cutâneo lateral da coxa, eu peguei aqui o nervo, que vem o quê? Ele se origina de dois nervos espinhais distintos, observe. L2 e L3. Tudo bem? Tudo. Então, significa dizer que se eu tiver algum tipo de lesão que comprima, né, ou algum outro tipo de alteração que possa gerar uma inflamação próximo a esse nervo, eu vou estar comprometendo justamente o quê? O nervo cutâneo lateral da coxa. Tudo bem? Então, às vezes, você pode, no seu andar, né, no seu claudicar, ou até mesmo na sua marcha natural, você pode desenvolver algum tipo de dor na parte lateral da coxa. E você achar que é uma dor muscular, ou você achar que é uma dor na coxa, quando, na verdade, ela vem um pouco mais profunda, um pouco mais a nível, né, de coluna. Então, isso é interessante vocês entenderem. Que nem sempre a dor que vocês sentem num lugar, ela está sendo manifestada aonde a causa ela é de fato. Então, a causa pode vir lá da medula, lá da coluna. E você vai estar tendo essa manifestação lá fora, certo? Então, esse nervo cutâneo lateral, ele não é um nervo neuromotor, pelo contrário, ele é um nervo sensitivo. Então, aqui você vai ter as condições sensoriais. Ok? Então, seguindo aqui, ainda na divisão posterior, nós temos algumas outras raízes que vão gerar um nervo mais robusto, digamos assim, um pouco maior. O famoso nervo femoral. Tá? Esse nervo femoral, eu vou mostrar para vocês aqui nessa figurinha aqui de cima. Observe só que essa parte mais grossa, ela vem anteriormente, e ela passa posteriormente aqui ao fêmur, descendo em direção à coxa, de forma posterior, ou melhor, anterior, né, porque ela sai posteriormente e vem anteriormente à coxa, pegando até a região do joelho. Tá? Então, esse nervo aqui, ele desce, passa por dentro do quadril, né? Descendo depois do quadril, ele se antecipa para a parte da frente, abraçando toda a parte anterior da coxa, chegando até o joelho. Às vezes as dores no joelho não são dores no joelho, mas pode ser alguma alteração por causa desse nervo, que sai em direção ao joelho. Tá? Esse é o nervo femoral. Um dos nervos que trabalham e geram a ação muscular do quadríceps, por exemplo, né? entre outros nervos, entre outros músculos. Tá? O pectínio, que é uma musculatura mais intrínseca da coxa, que ajuda na adução, né, no fechamento das pernas, assim como outros adutores. Então, podemos dizer que o nervo femoral ele vai estar inervando ali as musculaturas, ou seja, é um nervo basicamente motor, e ele vai estar inervando musculaturas da região da coxa anteriormente e medialmente, ok? Então, toda vez que se pensar nele, eu não quero que vocês pensem agora em músculos, nem em inserções, nem em ação dos músculos, mas apenas no nome deles, né? Como o quadríceps, o pectíneo e os adutores, de forma geral, são inervados pelo nervo femoral.
para vocês saberem, nós acabamos de discutir basicamente o plexo lombar. Ok? Nós temos aqui, por exemplo, o nervo obturatório, tá? Que ele vem aqui da L2, pega parte da L3, pega parte da L4, mas esse nervo aqui, ele vai ficar mais inserido nas regiões de assoalho pélvico, tá? Então, quando se tem a contração de musculaturas do períneo, nós podemos levar esse nervo em consideração, ok? Então, basicamente é isso, tá? E esse nervo que eu falei para vocês agora, o obturatório, né? Ele é basicamente a divisão anterior desse plexo. Então, se eu perguntasse na prova quantas são as divisões do plexo lombar, seria fácil responder, né? É dividido em anterior e posterior. Anterior, pegando aqui o nervo obturatório, posterior, pegando o nervo femoral e o cutâneo lateral da coxa. O plexo lombar é de todos o mais fácil para se entender. Decorar vai ser quase que a mesma coisa que para todos os outros. A diferença é a quantidade de musculaturas e a quantidade de nervos que você vai estar vendo aí. Isso torna a discussão desse plexo uma discussão mais leve, mais tranquila, né? Então, pergunto na prova, né? Ou se pergunta numa questão de concurso, quantas divisões, vocês vão dizer anterior e posterior, 2 divisões. Mas se perguntar qual é a anterior, vocês vão dizer, é o nervo obturatório, responsável pela inervação do assoalho pélvico, né? E o nervo femoral, assim como o cutâneo lateral, esses são da divisão posterior. O cutâneo lateral vai pegar parte da coxa lateral, e o nervo femoral vai pegar justamente a parte relacionada às musculaturas anteriores e médias da coxa, tá? Em anatomia, vocês vão estar estudando um pouco mais aprofundadamente os nomes de cada musculatura, né? E como um relance, eles vão dizer, é inervado pelo nervo X. Então, já estou mandando para vocês aqui quais são os nervos que vocês vão ouvir falar em anatomia, tá legal? Isso se vocês já não ouviram falar. Já ouviram falar neles, na anatomia? Sim, várias vezes. Perfeito. Então, basicamente, o que interessa para a gente nessa aula de neuroanatomia é saber que o caminho que leva a um músculo ou a uma região sensorial, ela está determinada aqui. Ela está esquematizada aqui para vocês. Ok? Basicamente, o plexo lombar, ele é só esse slide, tá? O plexo sacral, ele é um outro slide. Pergunto, antes de seguir para o plexo sacral, alguma coisa que precise ser um pouco mais discutido ou que eu precise falar mais devagar para vocês conseguirem entender o que eu estou falando, gente? Por mim, tá tranquilo, professor. Ok, Cléia? Estou dizendo que por mim tá tranquilo. Daniela também, show de bola. Bem, qualquer coisa é só me interromper, tá ok, gente? Eu pergunto, não vou levar muito tempo esperando vocês responderem, mas independente se eu vou esperar ou não, vocês vão me interromper para eu poder voltar atrás, tá legal, gente? Até para a gente não perder muito tempo e eu ficar esperando e, de repente, na gravação, quando vocês forem assistir, vocês terem que correr, perder e tal. Então, vou perguntar, conto até 3, mudo. Mas se durante a mudança houver pergunta, eu paro, volto e a gente discute novamente. Sem problema, tá legal? Então, seguindo à frente aqui. Falei do plexo lombar. Vamos agora falar sobre o plexo sacral. Olha só, gente, parece que o plexo sacral vai dar uma dorzinha de cabeça. Olha só que situação complicada nós temos aí no plexo sacral. Olhem bem para esse plexo e vê se vocês não concordam. Eu só vou ver a Andréia balançando a cabeça para um sim ou para um não, né? Então, olha para esse plexo e verifique se vocês vão concordar comigo se eu disser que esse plexo talvez seja o mais complexo de todos. Pela quantidade do emaranhado, sim, né? Exatamente. Pelo aspecto, parece que sim, né? Afinal de contas, nós temos aí várias linhas, né? Verde e amarelo para todos os lados. Então, isso nos leva a acreditar, sem sombra de dúvidas,
que esse plexo ele está um tanto quanto complexo. Mas vamos descomplexar isso aí, vamos descomplicar um pouco esse plexo. Vamos tentar entender da onde parte o plexo sacral e até onde ele vai. Quais são as raízes que, de fato, compõem o plexo sacral, né? Nós temos aí L5, que faz parte da coluna lombar, mas ele é pertencente ao plexo sacral, apesar de ser L5, tá legal? Então, nós temos aí S1, nós temos S2 e nós temos S3, tá? Então, são esses plexos que vão compreender o plexo sacral, L5 a S3. Ah, mas e o S4 e o S5? Eles basicamente já começam a formar seus próprios nervos. Então, não temos aí um plexo propriamente dito. Nós temos aí inervações que saem diretamente deles, com pequenas anastomoses, com pequenas uniões, mas nada que se configure o que vocês estão vendo nesse emaranhado aqui, um plexo, tá? Então, o plexo basicamente vai de L5 descendo até S3. O que passar disso, basicamente, não pertence mais a um plexo, tá? Se são apenas raízes e nervos que saem, né, dessa região. Então, só para vocês ficarem cientes, plexo sacral corresponde a L5, S1, S2 e S3, ok? Poucas são as bibliografias que colocam o S4 como participantes, mas não, tá? Vamos considerar aí apenas até S3. Vamos, então, facilitar as coisas para vocês. Nada melhor do que dividir, assim como dividimos todas as outras. Sabemos que cada nervo que sai de suas respectivas vértebras inferiores, inferiormente, digo, elas são chamadas de nervos espinhais. Então, nós temos aqui o nervo espinhal L5, nervo espinhal S1, nervo espinhal S2, nervo espinhal S3, obviamente, nervos espinhais e assim por diante. Então, sabendo que todos eles são nervos espinhais e eles vão se congruir, eles vão se entroncar e depois vão se dividir, nós já sabemos que a função deles é basicamente formar nervos. Vamos dividir em duas etapas. A primeira etapa é pegar a divisão anterior. Então, a divisão anterior ela vai estar constituída pelos nervos que estão na cor verde. Então, todos os nervos que estão na cor verde são os nervos que têm a divisão mais anterior no corpo. E, obviamente, as amarelas são as que estão posteriores, né? Anatomicamente falando. São as que são posteriores. Observem que vão ter alguns nervos que vão ter uma mistura das suas divisões. Começam por uma divisão posterior, mas também começam por divisões anteriores, as verdes. Amarelo, posterior, e anterior, verde. Assim como nós observamos esse grande nervo aqui. Eu nem vou perguntar para vocês qual é o nome desse nervo aqui, apesar de já estar escrito aqui para vocês, né? Além, né, de ser um dos motivos, mas antes de vocês lerem, eu acredito que deva ter passado na cabeça de vocês algum nome. Ou não? Não? Negativo? Não, antes de ler, eu pensava que por ele ser um tanto mais profundo e grosso, não tinha visto os outros, seria o início do ciático. Mas depois observando direitinho. Ótimo, você não está errada, não. Pelo contrário, você estaria certa. E se eu tivesse colocado um ponto nessa daí para você, você teria ganho esse ponto. Olha então, aí, olha o vale da V2. Mas a gente vai ter essa chance, calma, a gente vai ter essa chance. Então, observem, aqui, na verdade, já se começa a pensar no nome do nervo ciático, ou em algumas literaturas, isquiático, né? Inicialmente, nós chamamos esse nervo de nervo isquiático. É um nervo isquiático por quê? Porque ele está passando justamente na região do isquio, que é um osso do quadril. Por isso, nervo isquiático, porque está passando na região do isquio, ou região isquiática.
Por isso que de isquio foi para ciático, para ser uma coisa um pouco mais fácil de se discutir e se falar. Então, o nervo ciático, ele, na verdade, ele é a união de dois nervos importantes da região do membro inferior, mais precisamente na perna, que é formado por dois nervos. Um pela divisão anterior, os verdes aqui, ok? Chamamos, então, de nervo tibial, tá? E um outro, basicamente posterior, que nós vamos chamar de nervo fibular. Tibial e fibular, na anatomia, vocês já pegaram, tá? É relacionado a dois ossos, certo? Dois ossos da perna. A tíbia, que é o osso mais robusto da perna, e a fíbula, que é um osso um pouco mais delgado, que fica lateralmente em relação à tíbia, na perna. Mas como, né? Se tratando de uma formação tão superior a nível de quadril, você vai ter um nervo chamado fibular e um nervo chamado tibial na região lá dos glúteos, na região do quadril. Porque, na verdade, esse nervo que é formado por esse grande emaranhado, por esse grande plexo, ele só vai começar a participar lá na perna, abaixo do joelho. Então, basicamente, quando discutimos nervo ciático, vamos discutir dores ou até mesmo fraquezas musculares relacionadas aos membros inferiores, mais precisamente na perna. Então, olhem comigo, gente. Olhem comigo devagar, pela parte anterior primeiro, a verde. Observe que o nervo, nesse caso aqui, o nervo tibial, ele vai ter origem de várias raízes, tá? A começar pela raiz L4, que faz parte do plexo lombar, não do plexo sacral, tá? Mas nós temos aqui uma participação do L4. Nós temos aqui também, ó, subindo um pouco mais, a participação da L5, que faz parte do plexo sacral. Se pegarmos um pouco mais, vamos observar que nós temos aqui a S1 também participando. Olha a S2 aqui também. Olha a S3 aqui chegando também. Então, se eu fosse perguntar a vocês com relação ao nervo tibial, basicamente vocês teriam aí 4, né? 1, 2, 3, 4 nervos espinhais do plexo sacral. Se eu não perguntasse do plexo sacral, de forma geral, seriam 5, né? Contando com o L4 do plexo lombar. Então, eu já posso de cara aí mostrar para vocês que de todo esse emaranhado que vocês viram, nós temos a formação de um nervo, o nervo tibial, né? Então, o nervo tibial, ele vai ter sua origem no plexo sacral, L5, S1, S2, S3. Já o nervo fibular, tá? Que é esse amarelinho aqui, divisão posterior, observe que lá em cima ele vai ter participação também do plexo lombar, tá? Na L4. Outra participação já no plexo sacral, L5. Subindo aqui, novamente, nós temos, passando por detrás, né, desse entroncamento, nós temos S1. Subindo também, nós temos S2 e ponto. Chegamos, então, ao nervo fibular. O nervo fibular, ele é basicamente composto por L5, S1 e S2. De todo esse emaranhado que vocês puderam observar, nós conseguimos eliminar grande parte das dúvidas. Eu acho, ainda. Vou dar uma olhadinha rápida aqui para o meu lado direito e confirmar se... Essa parte verde é do nervo tibial, né? Essa parte verde aqui que eu estou mostrando é o nervo tibial. Esse aqui não, nem esse, nem essa outra parte, mas somente essa. Isso aí. É o nervo tibial. Certo. Observe, parte do nervo ciático, tá? De forma geral, todo ele é o nervo ciático, tá? Mas aonde está em verde, ele é uma divisão anterior que vai formar o nervo tibial, que vai ser L5, S1, S2 e S3. Matei. Matei. Então, assim, a confusão de olhar para um plexo desse, matou. A gente vai pegar um plexo desse e vai perceber
que, na verdade, todas essas congruências, ou melhor, confluências, elas vão ser justamente para um nervo, ou alguns pequenos ou poucos nervos relacionados. Então, eu desembolei, talvez, da cabeça de vocês, esse emaranhado aí, esse plexo sacral, que é tão pavoroso aos olhos dos estudantes, principalmente aos olhos dos estudantes de fisioterapia, que tem que ter um pouco mais de informação a respeito deles, que não é o caso de vocês, já que vocês estão cursando psicologia. Então, basicamente, vocês estão muito próximos de uma exigência que eu teria para a galera de fisioterapia. E se tiver aí entre vocês alguém na fisioterapia, vão ser 2 ou 3, mais ou menos. Acredito eu. Beleza? E aí, obviamente, nós temos a outra parte do nervo ciático, que é a divisão posterior, que vai ser formada aqui, ó, por S2, S1 e L5. Tá? E se quisermos contar o plexo lombar, L4 também. Tem literatura... Professor, deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor. Por favor. Em relação aos dermátomos, certo? Digamos assim, um paciente pós-cirurgiado de uma placa de sustentação em região lombar. Se algum desses nervos eles forem, eu não posso nem dizer assim que danificados, tá? Chegar a tocar, ele pode ficar com a sensibilidade mais alterada na região lateral da panturrilha? Pode. Observa só. O nervo fibular e o nervo tibial são nervos que não são somente motores, tá? Eles são nervos mistos, afinal de contas, eles vão inervar basicamente a região sural, a região da perna, tá? Então, qualquer alteração em uma dessas raízes pode provocar alterações motoras e alterações sensoriais. Então, uma pessoa que sofreu, por exemplo, uma cirurgia, uma laminectomia, ou até mesmo uma aplicação de uma haste de fixação próximo dessa região, pode estar sujeito a infecções ou inflamações que vão comprometer as raízes, que por sua vez vão gerar fluxo e informação desorganizada para essa região mais inferior. E aí sim, você pode ter alterações de sensibilidade, como dor, né? Ou até mesmo parestesias, ou até mesmo as anestesias, que são justamente as condições de insensibilidade do paciente. A pessoa fica dessensível, né, a determinadas situações. Ou o contrário, apresentam dores, né, que não passam. Dores que você toma analgésico e a dor ela não passa, você toma anti-inflamatório e a dor ela não passa. Então, assim, às vezes o problema precisa ser tratado mais em sua causa para conseguir diminuir essa dor. É onde algumas terapias mais conservadoras elas entram em ação, como o caso da fisioterapia, né? Então, Cleia, na verdade, qualquer alteração no caminho, no trajeto desse nervo, pode desencadear alterações abaixo, naturalmente. Ok? Tranquilo, professor. Obrigadão. Perfeito. Então, aqui nós já matamos grande parte das raízes, com grandes nervos, tá? E é claro que nós não podemos ignorar o fato desses nervos, ainda que, né, participantes do nervo fibular, como é o caso aqui dessas raízes que formam o nervo fibular, observe que existe uma participaçãozinha, uma saída de um nervo mais relacionado à região do quadril, que é o nervo glúteo superior. Nós temos aqui o glúteo inferior e o nervo glúteo glúteo periforme, e assim também trabalha em cima do glúteo. Então, assim, basicamente, o glúteo superior vai estar inervando o glúteo máximo, assim como parte do glúteo médio. O glúteo inferior vai estar inervando o glúteo médio, assim como está inervando também o glúteo mínimo. E o mais inferior, né, para o piriforme, vai estar inervando o músculo que se entrelaça na região do ciático, que é o músculo piriforme.
tá? Então, grande parte das vezes que nós temos aí alguma dor do ciático ou uma síndrome do piriforme, e essa síndrome do piriforme geralmente ela gera uma dor na região ciática, é justamente por conta de uma pressão que a musculatura faz ao redor desse nervo. Então, a musculatura ela se contrai, empurrando, comprimindo esse nervo, gerando algumas alterações motoras e até mesmo sensoriais. Então, nós temos aqui nervo glúteo superior, nervo glúteo inferior e o nervo para o músculo piriforme, que são nervos responsáveis pela contração dos músculos mais posteriores, tá? Assim como para o piriforme, esse nervo também ajuda na contração de outros amigos desse piriforme que estão localizados paralelamente ao piriforme. Então aqui, vamos descer um pouquinho mais e eu vou mostrar para vocês aqui um outro nervo, tá? Nesse caso aqui, os nervos para os músculos quadrados, né? Da coxa, que são aqueles músculos mais intrínsecos, né? Então, observe que todas essas outras inervações, elas vão auxiliar na contração muscular da região do quadril propriamente dita, né? Quadrado da coxa, piriforme, auxilia também junto com lá no plexo lombar, o pectíneo, entre outras musculaturas intrínsecas ao quadril, tá? Não ao assoalho pélvico, tá? Mas ao quadril. Então, basicamente, o que nós temos aí no plexo sacral são nervos que vão inervar a perna e nervos que vão inervar o quadril, tá? E o plexo lombar é justamente o nervo que vai inervar a região da coxa. Então, fica muito mais fácil de se capturar esse entendimento sem olhar para essas bifurcações. A partir de um ponto específico, a gente tem condições de determinar quais são as raízes que são comprometidas ou não, né? Básico e simples desse jeito. Inclusive, mais simples do que todos os plexos discutidos até agora, fora o plexo lombar, que acredito que vocês estejam de acordo. É o mais fácil de todos, plexo lombar. Mas eu acho que eu consegui tirar um pouquinho do perigo do plexo sacral, né? O medo que vocês talvez tenham desse plexo, por ser um plexo tão emaranhado, me parece que diminuiu. Tô errado? Tranquilo então, né? Mas existe alguma coisa que eu possa falar a mais com relação a esse plexo? Para vocês? Silêncio total. Show de bola. Significa que há concordância no que foi discutido até o momento. Ou nenhuma. Perigo. É uma faca de dois gumes. Então vamos lá, gente. Recapitulando aqui com vocês. Plexo lombar, divisão posterior e anterior. A divisão posterior vai ser basicamente relacionada ao nervo femoral e o nervo cutâneo lateral da coxa, ok? Então, com relação ao nervo cutâneo lateral da coxa, ele não é motor. Tudo bem, gente? Ele não é motor, ele é sensitivo. Qual é a função dele, então? É basicamente aferir qualquer alteração na região lateral da coxa. Seja uma sensação tátil, seja uma sensação nociceptiva, ou seja, uma sensação nociva, né, de dor, por exemplo. Já o nervo femoral, ele vai ser o nervo que vai entrar pelo quadril e lá embaixo ele vai se projetar anteriormente na coxa para inervar as regiões de coxa, das musculaturas da coxa, antero e medial, até o joelho. E nós temos aqui a divisão anterior, que é formada pela L2, L3 e L4, que vai ser o nervo obturatório, que nesse caso é o nervo responsável pelas ações relacionadas ao períneo, as contrações de esfíncter
entre outras musculaturas abaixo do abdômen, tá? No quadril. Intra, né? Quadril. E agora, recapitulando, divisão anterior e posterior do plexo sacral, onde nós temos a divisão posterior, formando, né, através dos verdes, o nervo tibial, ok? O nervo, basicamente, que vai formar aí os músculos do quadrado, da coxa, do gêmeo menor, que estão juntos com o piriforme, ok? Nós temos aqui um outro nervo que vai formar o nervo músculo obturador, vai estar aí entre os gêmeos, que estão paralelos ao piriforme, também no quadril. E nós temos um outro músculo misto aqui, de posterior e anterior, que é o nervo cutâneo posterior da coxa. É justamente esse nervo que vai dar a parte da coxa, exclusivamente, tá? Da coxa, a ação, a percepção do que acontece póstero e medial à coxa. Diferente do plexo lombar, onde nós temos o cutâneo lateral da coxa, que vai inervar a parte lateral da coxa. Aqui nós temos um nervo que vai basicamente inervar de forma sensitiva, tá legal? A parte posterior da coxa e também parte medial da coxa. Nós temos um outro nervo que é basicamente da divisão posterior. Esse nervo aqui é o nervo cutâneo, por perfurante, vai estar localizado na região das nádegas, tá ok? Dos glúteos, na região glútea. O nervo aqui pudendo, né? Ou pudendo, dependendo da literatura. Nós temos aqui esse nervo sendo um nervo basicamente relacionado às partes mais genitais. Então, basicamente, nós temos esse nervo aqui que vai dar a percepção, vai dar a função aferente, sensibilidade. Tá? E daqui em diante nós temos a participação de outros nervos que não competem ao plexo sacral. Né? Divisão anterior. Certo, gente? Então eu consigo fechar com vocês hoje todos os plexos. Plexo cervical, plexo braquial, plexo lombar e plexo sacral. E talvez vocês me perguntem, mas professor, será que não existe um plexo torácico? Talvez essa pergunta apareça. Ou não? O medo de saber exatamente. Não, por que é curioso essa ideia de falarmos de plexos cervicais, braquiais, lombar e sacral, mas não discutirmos os plexos do tórax? Porque, na verdade, se vocês entenderam o que eu falei até agora em relação a plexo nada mais é do que a formação de redes, correto? Emaranhado, um circuito embolado de nervos. O que acontece nas regiões da cervical, da região da braquial, região lombar e sacral. Porém, na região torácica não existe esse emaranhado. Tudo que sai a partir de T2 envolve aquele nível. Então, o nervo que sai de T2 inerva aquela região, aquele nível da onde sai a T2. A T3, a mesma coisa. A T4, né? A T5, a T6, T7, 8, 9, 10, 11. E aí a 12, você até tem uma participaçãozinha especial aí, junto com a L1, do plexo lombar, apesar de não participarem do plexo lombar. É uma participação especial. Há uma confluência do T12 com a L1, mas somente esses dois aí, tanto T12 quanto L1, vão ter uma participação extra aí no plexo lombar. Por isso que eu não falei de plexo torácico, porque o plexo torácico ele não existe. São apenas nervos espinhais que vão inervar as suas regiões nivelares. E ponto. É simples. Por isso que vocês só estudaram os plexos fora torácico. Porque não existe plexo torácico. Ok? Basicamente, quando você pegar um nervo torácico, você vai pegar o nervo, com o nome desse nervo, que vai ter associação direta com a raiz dele, sem nenhum tipo de associação. Normalmente, esses nervos eles estão relacionados com a parte sensorial e com as partes musculares por onde passam músculos
alguns músculos abdominais, alguns músculos do tórax da respiração, que não os acessórios, fora o frênico também, que basicamente é auxiliado pelo cervical e pelo nervo vago dos nervos cranianos. Tudo bem, galera? Beleza? Beleza, prof. Show, então, Cléia. Vou fazer o seguinte. Eu vou passar agora para os nervos cranianos. Tudo bem para vocês? Tá. Sigamos, então, adiante para os nervos cranianos. Vamos ver aqui. Hoje temos poucos colegas, né? Hoje temos poucos alunos. Poucos alunos participando. Foi só falar. Chegaram 2 aí. Então vamos lá. Vou começar pelo último slide aqui dos nervos cranianos. Ok. Vai aparecer para vocês já já. Apareceu? Apareceu. Então, gente, falei com vocês sobre os nervos espinhais, né, de forma geral. Concordam? Então, basicamente, finalizei com vocês a anatomia dos nervos espinhais, aqueles que estão emergindo, né, da coluna, da medula espinhal. E agora nós precisamos falar de outros nervos que também são periféricos, mas que não emergem de uma medula, mas emergem do encéfalo, tá? Ou do tronco encefálico, vamos dizer assim. Tá? Então, nós temos uma ideia de que os nervos cranianos eles são divididos em pares, tá? De um lado e de outro nós temos nervos comuns, e são 12 ao todo, né? 12 pares ao todo, 24 nervos unilateralmente falando. Mas vamos pensar em nervos pares, quando nós falarmos de par craniano, ou nervo craniano, tá? Nós podemos aí chamar esses nervos por algumas nôminas. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, basicamente, é o encéfalo. Deixa eu botar aqui o mouse com laser aparecendo. Tá aqui. Basicamente, o que nós temos é um encéfalo, tá? Uma visualização do encéfalo, olha só o tamanho dele, aqui maior, né? Mostrando nessa imagem, aqui o que nós temos é parte do encéfalo, onde nós vamos ter as saídas, ou melhor, as emergências de nervos específicos para determinadas áreas da nossa face e áreas também mais inerentes e responsáveis pelo sistema visceral. Tá? O sistema autônomo visceral. São os nervos que nós chamamos de nervos cranianos, porque eles saem do crânio. Diferente dos nervos espinhais, que saem da medula espinhal, os nervos cranianos eles vão sair do crânio, ou vão sair do encéfalo, emergindo por aberturas ou forames do crânio. Então, vamos começar aqui a pegar algumas nomenclaturas, né? A começar pelo primeiro par, né? Quando a gente fala em primeiro par, nós podemos até mesmo colocar isso, né, numa questão. O par 1, né, é igual a falar de nervo olfatório, por exemplo. Nós temos aqui o segundo par, que é o par óptico, né, que é o nervo óptico. Depois eu vou falar o que cada um é de fato, para que serve cada um. Só vou mostrar a ordem pela qual vocês vão tê-los, tá?
Então, nós temos aqui o olfatório, que é o primeiro, o óptico sendo o segundo, o oculomotor sendo o terceiro, troclear sendo o quarto, trigêmeo sendo o quinto, o sexto sendo o abducente, o facial o 7, o vestíbulo coclear o 8º, e o 9º nós temos o glossofaríngeo, 10º o vago, 11º acessório e 12º hipoglosso. Então, no crânio, né, no encéfalo, né, emergindo do próprio encéfalo, o que nós vamos ter são 12 pares, né, 12 pares de nervos cranianos participantes aí de alguma ação. Então, é importante a gente entender que não há mais do que apenas esses 12. Nós só precisamos saber o nome desses 12 pares de crânios, de nervos. Tudo bem? E, obviamente, pela ordem. E a ordem, ela se dá por quê? Porque, olha só, nós sabemos que o olho ele está acima do nariz. Então, por que o nervo olfatório ele está acima, como sendo o primeiro em relação ao óptico? Tem um sentido isso. Nós vamos verificar que existe um sentido. E o sentido se dá ao longo do encéfalo e tronco encefálico. A ordem que nós vamos dar para os nervos cranianos vai ser a ordem relacionada aos núcleos, essas partes mais coloridas aqui do sistema nervoso central. Como eu tinha discutido com vocês anteriormente, quando se fala de uma capa externa rica em corpos neuronais, nós chamamos de córtex, uma casca, né? Mas quando esses corpos neuronais eles estão intrinsecamente no sistema nervoso central, nós chamamos esse córtex, na verdade, de núcleos, onde nós vamos ter formações de neurônios que vão ter uma especialização basicamente para captar estímulos de nervos específicos, para então gerar suas alterações e integrações e o seu processamento de informação para as áreas de associação. Né? Parece um pouco difícil o que eu estou falando. Mas o que precisamos entender é que, na verdade, cada núcleo desse aqui, ele vai ser responsável por captar estímulos de um sensor especial. Quando falamos, por exemplo, do nervo olfatório, o nosso nervo olfatório ele é um nervo simplesmente sensitivo, ou seja, ele vai captar estímulo. Ele não vai contrair nada, ele não vai estimular nada, pelo contrário, ele é um nervo que vai ser estimulado por estímulos, por sinais de fora. Então, toda vez que sentimos o cheiro de alguma coisa, percebemos o cheiro de alguma coisa, ou aferimos o cheiro de algo, é um nervo olfatório que vai captar esse estímulo, vai informar ao seu núcleo específico, que através desse núcleo ele vai levar uma informação para as áreas de associação do encéfalo como um todo, para então você ter aí uma resposta do que você capturou, né? De que tipo de cheiro foi esse que você captou? Se foi um cheiro que você já conhece, se é um cheiro desconhecido, se é um cheiro familiar. Então, de todos, obviamente, eu dei o exemplo do olfatório, mas nós teremos outros aí, mas obviamente de todos, o nervo olfatório é aquele que vai se associar com a maior área do nosso encéfalo. É impressionante como que, através de um odor ou de uma fragrância, um cheiro, de uma forma geral, a gente consegue captar e relembrar coisas do nosso passado que até o momento daquele cheiro não era tão acessível assim, né? Então, observe que o núcleo, ele recebe esse estímulo especial e processa esse estímulo de forma a ser interpretado por outras áreas do nosso córtex e através de outros núcleos mais superiores. Então, vamos lá. A ordem dos nervos, basicamente, vai se dar pela ordem decrescente dos núcleos pertinentes a eles.
pertencentes a eles. Isso é importante vocês saberem, né? Porque isso vai tirar de vocês qualquer dúvida em relação às demais informações pertinentes a esse nervo, tá? A esses nervos. Então, nós sabemos que o nervo olfatório, ele vai ter na região mais basal e anterior do encéfalo, deixa eu voltar lá naquela imagem, bem aqui, ó. O nervo olfatório, ele está localizado exatamente na parte frontal do cérebro. Observe essa parte mais compridinha aqui. O nome dessa parte compridinha, ela é chamada de bulbo olfatório. E desse bulbo olfatório saem raízes, como se fossem raízes de plantas mesmo, que vão descer do encéfalo através de um osso chamado timoide, que é cheio de furinho. Então essas raízes penetram esses furos e ficam aparentes na região da cavidade nasal da nossa face. E essas raízes, elas são raízes altamente nervadas, né? São nervos altamente especializados em captar a maior quantidade de ar e química, né, que está suspensa no ar, para então determinar ali o cheiro que ele vai captar e levar para as regiões mais intrínsecas do encéfalo. Então, a parte mais superior, né, a parte mais alta do encéfalo, é basicamente o bulbo olfatório. Por isso, o nervo olfatório vem como sendo o primeiro par craniano. Levando mais abaixo, aqui nessa região, que forma quase que um X, tá? E esse X, ele tem um nome específico, tá? Nós vamos chamá-lo de quiasma, tá? De quiasma óptico. Através do quiasma óptico, você tem informações que se cruzam de um lado a outro, formando um nervo logo abaixo do nervo olfatório, que é o nervo óptico, que vai dar origem, né, ao globo ocular, e a parte posterior do globo ocular com sua camada sensorial, que nós chamamos de retina. Então, a retina, ela é uma camada sensorial, então ela é totalmente sensitiva, que consegue perceber qualquer luz que entra na nossa vista, no nosso globo ocular. Então, ela vai perceber a intensidade dessa luz, vai perceber a frequência dessa luz, vai absorvê-la e vai enviar para um núcleo, né, que fica localizado um pouco mais intrínseco ao cérebro, e depois jogado para as áreas de relação e de associação, assim como o nervo olfatório. Então, nós temos aí um nervo óptico que vai captar, além da frequência, ele vai captar também a intensidade das cores, das luzes. Tá? Cores nada mais do que frequência. E intensidade nada mais do que a força que a luz vai entrar. Então, a intensidade do Sol, quando olhamos para o Sol, é tão grande, que pode queimar a nossa retina. Uma luz um pouco mais fraca, ela tem uma intensidade menor. Então, ela não tem uma capacidade tão grande assim de queimar a nossa retina. Esse seria o segundo par. Tá? Obviamente, voltando, né, àquele slide, nós temos o terceiro par, que é de um par oculomotor, tá? Um nervo oculomotor. Então, vamos lá, vamos tentar entender através, né, do que essa palavra, né, significa, o que o nervo oculomotor ele vai gerar, né? Ele vai fazer na nossa face, vamos dizer assim. Já sabemos que olfatório vem de olfato, cheiro. Óptico vem de olho, visão. Oculomotor, aqui também vem de olho, tá, gente? Óculo, né? Motor vem de motor, né? Vem de força, vem de ação. Então, de cara, nós já sabemos que esse aqui não vai ser um nervo sensitivo. Esse aqui vai ser basicamente motor. Então, o terceiro par, ele é motor. Isso é importante. Inclusive, tem até uma explicaçãozinha aqui, dizendo quais são os músculos motores, tá?
Então, lá na frente, quem não quiser anotar, quem quiser já pegar esse slide já está aí à disposição de vocês para verificar quais são motores, quais são sensoriais e quais são aqueles que são os mistos, ou seja, os que são não somente motores, mas também sensitivos. Então, voltando aqui, vamos falar do troclear. Não poderia deixar de falar do oculomotor em algumas ações específicas dele, né? O nervo oculomotor, ele vai ter uma função básica de mover os olhos para cima e para baixo. Ok, gente? O oculomotor, ele vai funcionar bilateralmente, ou seja, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito dependem, né, da ação igual, de uma ação sincronizada. Significa que ninguém consegue olhar para cima apenas com um dos olhos. Quando for olhar para cima, só vai conseguir olhar com os dois olhos. Ó, a Andréa já testou, já viu que é mais ou menos isso. E é a mesma coisa se olhar para baixo. Você não vai conseguir olhar, mesmo tampando um olho, você não vai conseguir olhar com um olho só para baixo. Apesar do outro estar fechado, o outro vai se mover também. Ok? Isso é importante. Já o troclear, ele pode funcionar. Ele também é um nervo motor, tá? E ele também vai se mover, ele vai mover o globo ocular. Só que diferente do oculomotor, que move os olhos para cima e para baixo, o troclear, ele vai mover os olhos para dentro, em direção ao nariz. E nesse caso, o troclear, ele pode funcionar bilateralmente, certo? Bilateralmente, ou unilateralmente. Esse aqui está sendo ativado, esse aqui não. Agora, esse está sendo ativado, e esse aqui não. Conseguiram perceber, galera? Querem que eu faça de novo? Ou vocês ficaram assustados? Isso aí é fácil de fazer. Então, o troclear, ele vai ser o nervo que vai permitir que a vista converja para o centro da face. Então, ele pode funcionar sozinho, de um lado, né, quando eu quero olhar para o meu lado direito, lado esquerdo de vocês. Mas pode funcionar sozinho, olhando para o meu lado esquerdo, direita de vocês. Ou pode funcionar bilateralmente, fazendo uma convergência, ficando vesgo, vamos dizer assim. Então, o nervo troclear, ele tem essa ação. Ele age tanto bilateralmente, como unilateralmente. Tá? Vamos aqui pular rapidamente o trigêmeo, só para a gente ficar numa sintonia em relação aos olhos, tá? Eu vou pular o quinto e vou para o sexto aqui, que é o abducente, que também vai ser um músculo, né, um nervo, que vai inervar músculos do globo ocular. O nervo abducente, ele vai permitir que haja uma jogada do olho lateralmente, em abdução. Então, por isso ele é abducente, porque ele sai do centro para fora. Mas ele só vai trabalhar de forma unilateral. Então, nós temos aqui o oculomotor, que só trabalha de forma bilateral. Nós temos o troclear, que trabalha tanto unilateralmente quanto bilateralmente. E nós temos aqui o abducente, que só trabalha de forma unilateral. Ninguém consegue fazer uma divergência como eu posso dizer, voluntária, né? Se tiver alguém aí, me mostra, eu quero ver, estou muito curioso, nunca vi um, tá? Mas de forma normal, né, apatológica, ninguém consegue fazer uma divergência ocular, tá? Isso não acontece. Então, esse abducente, ele trabalha de forma independente. Ele não trabalha, não é atuante junto com o outro lado. Ele trabalha unilateralmente. Isso também é uma coisa interessante e peculiar desse nervo, tá? O abducente. Então, agora vamos pegar o nervo trigêmeo, que foi o quinto, que pulamos, né? Andréia, se você está falando comigo... Não? Tranquilo. Beleza. Então, vamos agora falar sobre o nervo trigêmeo, que é o quinto. Lembrando, eu pulei, fui para o abducente, mas agora estou voltando para o quinto, que é o trigêmeo. Por que esse nervo trigêmeo ele tem esse nome?
A gente sabe que quando uma mãe tem 3 filhos, né, que nascem, né, no mesmo dia, ali, naquele mesmo momento, aos 3 filhos é chamado de trigêmeo, porque são 3 irmãos, são três irmãozinhos que se originaram de um mesmo orifício ao mesmo tempo. Então, o trigêmeo, ele são, né, no caso, esses irmãozinhos. Eles vão ser, a partir do momento em que eles saem, né, do ponto específico, que é o gânglio trigeminal, né, fica um pouco mais para fora em relação ao encéfalo, ele vai formar um ramo que vai lá para a região, né, dos olhos, que é o ramo oftálmico. Ele é responsável pelas manobras das pálpebras para baixo, né, a pálpebra inferior para baixo, para cima, a superior também, para cima ou para baixo. Ele vai ser responsável pelas regiões oculares, né, as extremidades oculares, né, as mímicas oculares, por exemplo. E nós temos o nervo, que não é o ramo olfatômico do trigêmeo, mas é o nervo maxilar. Esse maxilar, ele é também, já o trigêmeo, vocês vão observar que o trigêmeo ele é misto, então ele tanto é sensitivo quanto ele é motor. Então, no ramo maxilar, ele vai inervar as partes da região maxilar, então partes a sensibilidade da boca, por exemplo, superiormente, os dentes superiores, a sensibilidade, os movimentos musculares relacionados a essa parte vão ser responsáveis pelo trigêmeo, tá? Principalmente tratando-se da mastigação. E nós temos aí um outro ramo, que é o ramo mandibular. Esse responsável pela parte sensorial do queixo, da região mandibular, e também responsável pela parte muscular, motora da mastigação, como o masseter, os pterigóideos, o bucinador, o digástrico, entre outras musculaturas que a gente não precisa se prender agora. Basta vocês saberem que o trigêmeo ele é um nervo misto, se divide em 3 ramos, cada um responsável por uma área da face. Ok? Tudo bem até agora, galera? Tranquilo? Acho que nem é novidade, né? É verdade. Com relação a nervos cranianos, eu poderia até dizer aqui o nome deles e fechar a aula logo. Porque para vocês isso aí é mole. O que pegava mesmo, com certeza, eram os nervos espinhais, acredito eu. Mas vamos lá, vamos para o 7º par, que é o par do nervo facial. Então, o nervo facial, ele é um nervo basicamente motor, tá? Então, ele vai estar envolvido na mímica, né? Nos gestuais da nossa face. Então, é esse nervo que vai participar de grande parte das expressões faciais da nossa face, né? Da nossa cabeça, né? Sorrisos, expressões, formas de se mover a face, tudo isso é a mímica facial. Então, o nervo facial, ele vai tornar isso possível. Ele vai auxiliar também, junto ali com o trigêmeo, o ramo oftálmico, na região dos olhos, né, das aberturas das pálpebras. Então, algumas paralisias... Oi, fala aí, André. Assim, eu não sou da área da fisioterapia, pode ser que eu esteja falando besteira, né? Mas quando as pessoas têm derrame, que tem a paralisia numa parte do rosto, é porque teve alguma coisa a ver com o nervo, no caso? Então, a sua pergunta ela é excelente e é pertinente demais, tá? Vou dizer por quê. Porque uma coisa é você cortar o fio da energia, né, que vai para aquela lâmpada ou para aquele ventilador. Outra coisa é você cortar a energia que vai passar por outras áreas. Então, estou falando de cortar um fio apenas ali, que alimenta aquela parte, né, que acende aquela luz, então é mais periférico, ou eu estou falando de um corte que você fez lá na caixa de distribuição, lá na parte central. Então, existem lesões centrais e existem lesões periféricas.
Normalmente, as lesões periféricas, elas acometem a região específica. E, normalmente, regiões centrais podem acometer mais do que aquela região específica. Então, respondendo a sua pergunta, Andréia, quando você tem uma lesão periférica de um nervo facial, por exemplo, o que você vai encontrar é uma parte apenas do rosto com essa alteração. Mas se você encontra se é uma lesão mais central, um derrame, como você falou, essa alteração ela pode acontecer não somente de um lado, como parte de um quadrante dessa face. Então vai depender, e aí óbvio, não estou dizendo que não, mas que sim, inclusive a sua pergunta, mas vai depender da extensão dessa lesão e da localização dessa lesão. Se ela for central, ela vai acometer um pouco mais do que apenas uma parte. Se ela é periférica, ela normalmente acomete somente o lado em que você teve aquela lesão. Então, um derrame normalmente é central, tá? Hoje em dia, nós não chamamos mais de derrame, nós chamamos de acidente vascular. E se tratando de um cérebro, né, de um encéfalo, então nós chamamos de um derrame vascular encefálico, ou acidente vascular encefálico. Daí aquela sigla AVE, né? O AVE nada mais é do que acidente vascular encefálico, ou como anteriormente era chamado, não mais assim, derrame cerebral, como foi o que você quis falar, certo? Então, um derrame cerebral, na verdade, ele vai acontecer centralmente, podendo comprometer não somente uma parte, mas parte de outro lado. É uma diferença muito importante. A gente consegue determinar se a lesão ela foi periférica ou central observando isso. Se ela é central, ela vai comprometer o outro lado também, parte do outro lado também. Quando ela é periférica, normalmente ela compromete um lado só. Então você pega aí apenas um lado. Certo, André? Foi o que você quis saber? Foi isso aí, professor. Perfeito. Então vale a pena a gente ficar ligado nisso, né? Acidentes que vão trabalhar a parte central, né, que vão envolver a parte central, elas são um pouco mais desastrosas. Acidentes que comprometem a parte periférica, elas são menos complicadas. A consequência, as sequelas, elas são bem menores, tá? Então, seguindo aí do nervo facial para o vestíbulo coclear. Esse nervo, né, no meu ponto de vista, apesar de ele ter esse nome, eu colocaria aí um 13º nervo, né? Um nervo que é o nervo vestibular, e outro que seria o coclear. Mas tudo bem, eles desenvolveram todos num nervo só. Tá legal, aceito de boa. O que seria esse nervo vestíbulo coclear? O 8º nervo, diga-se de passagem. Esse é um nervo responsável não somente pela audição, como está ali, coclear, tá? As cócleas são regiões, tá? Calcárias da parte mais temporal, né, do nosso crânio, que permite que as vibrações do ar, né, o som, vibre o tímpano, que por sua vez vai vibrar os ossículos, né, o estribo, a bigorna e o martelo, ou martelo, bigorna, estribo, a ordem seria essa, e vai chegar até a cóclea, que vai vibrar a cóclea, e ali temos um sensor, temos um receptor, que vai capturar essa vibração, a frequência vibratória e a intensidade dessa vibração, e vai gerar um estímulo que vai ser processado para que tenhamos essa condição de entender e interpretar o som. Então, essa seria a parte coclear do nervo vestíbulo coclear. Já a parte vestibular do nervo vestíbulo coclear, ele vai nos dar uma noção de espaço, né, e localização da nossa cabeça, tanto com o ambiente como com o próprio corpo. Por exemplo, se eu olhar para o lado, é óbvio que eu não vou cair, a não ser que eu já tivesse bebido pelo menos umas 10 latinhas de cerveja, né? Eu estou lá conversando, bebendo aquelas minhas 10 latinhas de cerveja, e de repente eu olho para o lado e tudo começa a rodar.
Significa que o meu nervo vestibular ali, ele começou a apresentar delay, né? Começou a apresentar um atraso que impossibilita a minha ação de virada de cabeça sem ficar tonto. O que poderia acontecer também se eu ficar girando em torno do meu próprio eixo por muito tempo. Quando eu parar, as coisas começam a rodar, porque o meu sistema vestibular, o meu nervo vestibular, ainda está capturando informações de rotação oriundas lá de um líquido que temos lá no labirinto, que fica dentro de uma inércia, girando mesmo com o nosso corpo parado. E quando isso acontece, o nosso sistema percebe que ainda estamos rodando. Então ele tenta se adaptar às condições de uma pessoa rodando, onde não está, e começa a distorcer a imagem. Então, para todos os efeitos, o nosso corpo continua girando quando não mais gira. Isso acontece quando nós giramos por muito tempo. Ou quando alguém tem algum tipo de labirintite. Engrossando um pouco mais esse líquido, ou obstruindo a passagem desses canalículos, e fazendo com que o nosso corpo não entenda que a nossa cabeça não está virando, ou está virando no momento que não está virando. Então, existe ali um paradoxo, né, de informações acontecendo. Esse é o nervo vestibular. Nervo vestíbulo coclear, tanto responsável pela audição, como também responsável pelo equilíbrio e a noção espacial da nossa cabeça em relação ao ambiente e ao corpo. Eu acho que de todos, esse talvez seja o nervo com mais complexidade de entendimento, tá? Mas, uma vez entendido, fica muito fácil de compreendê-lo, tá? Então, existe alguma dúvida em relação ao que eu falei até agora? Eu posso seguir para o glossofaríngeo, tranquilo? Tranquilo, professor. Show de bola. E o bom é que tudo isso está gravado, né? Então, assim, fica à disposição de vocês. Então, nós temos aí o glossofaríngeo. O que o glossofaríngeo ele vai fazer por nós? Ele vai participar de algumas ações na boca, principalmente quando se fala de deglutição, movimentos da língua e sensibilidades pertinentes ao paladar, por exemplo. Tá? O glossofaríngeo ele tem uma relação muito íntima com o nervo olfatório, porque as associações realizadas com o paladar e o olfato justificam o sabor dos alimentos. E aí uma coisa interessante para se discutir, tá, galera? Porque a parte sensitiva do glossofaríngeo, junto com o nervo olfatório, que é totalmente sensitivo, eles vão formar a associação de olfato e gosto, que é permitido pelo paladar. Então, observe que, quando falo de gosto, eu não estou identificando um determinado alimento. Eu estou caracterizando o que é diferente. Tá? Como assim? Gosto é uma coisa, sabor é outra. Quando eu falo de gosto, eu falo se o alimento ele é salgado, se o alimento ele é doce, se o alimento ele é amargo, se ele é azedo. Então, isso é gosto. É caracterizar o alimento. Então, se eu pego uma azeitona, por exemplo, e mastigo essa azeitona, eu posso identificar ali duas coisas nessa azeitona. Uma coisa é o fato dela ser salgada, e outra coisa é o fato dela poder ser um pouco azeda. O limão, por exemplo. O limão, ele nem sempre é doce. Então, ele fica muito... a gente consegue capturar muito mais a parte amarga do limão, né, a azeda do limão, do que propriamente as outras características. Um salgadinho, ou então uma batata frita, quando a gente vai comer essa batata frita, a gente identifica pelo gosto que essa batata frita ela é salgada. Ok? Agora, na hora que eu coloco a batata frita na boca, mastigo a batata frita e eu identifico que é uma batata frita, é somente o paladar que está em jogo aí, gente? Eu acho que não. Por quê? Eu acho que eu já falei, mas por que, Cléia? Você acha que não?
Eu acho que tá ligado também à questão visual e temperatura, talvez. A percepção também que a gente tem daquilo, né? Olha, o visual, eu entendi o que você quis dizer, Cleia. Eu entendi. Não existe uma ligação direta, né, sobre isso. Existe uma ligação associativa. Então eu entendi o que você quis dizer. Então eu vou tentar, vou mudar a minha pergunta, tá? A minha pergunta ela não fez sentido. Por que nós conseguimos sentir o sabor de um alimento, né? Então eu estou mudando completamente a minha pergunta. Por que nós não conseguimos sentir o sabor de um alimento levando em consideração apenas o paladar? O olfato. Porque sem o olfato nós não temos como associar as informações químicas, não é isso? Sim, até em determinadas situações, você consegue inibir o cheiro, simplesmente, muitas vezes, até prendendo a respiração ou fechando a boca. O remédio ruim que você dá para o seu filho, né, que minha mãe me dava, tapa o nariz e engole isso. Opa! Exato. Não fazia sentido nenhum para mim, cara. Vai me dar um remédio, me manda tapar o nariz. Pô, eu quero tapar a boca. Eu não quero sentir eu não quero sentir o gosto do remédio, você me manda tapar o nariz. Que coisa é essa? Mas sim, faz todo sentido. Porque, na verdade, o paladar, a classificação do gosto, salgado, doce, amargo, azedo, ele é algo que a gente consegue detectar mesmo quando não temos o olfato. Estou errado? Não, até porque a língua tem essa divisão, né? Então, na verdade, você disse não para uma coisa que era para dizer sim, mas eu entendi que você quis dizer sim, Cleia. Então é sim. O que acontece? A gente está gripado. Vamos dizer que nós estamos gripados, tá? Nós estamos com muita coriza no nariz e isso está obstruindo os nervos olfatórios. E aí você vai querer comer alguma coisa e na hora que você come, você não sente gosto, não sente o sabor do alimento, né? Você até consegue perceber que você está comendo alguma coisa salgada ou doce, tudo bem? Tranquilo, entendi o que o senhor quer dizer. Então, assim, você até consegue perceber que o que está colocando na boca é alguma coisa doce, alguma coisa salgada. Amarga, talvez, azeda. Mas você não consegue identificar o que você está comendo, a não ser que você olhe, né? Para aquilo que você está comendo, e aí, a partir daí, você tenta usar a sua imaginação. Então, quando você está gripado, ou quando você está com o nariz, você não consegue sentir o sabor do alimento. Isso aí é fato. É uma condição sine qua non para se perceber o sabor de qualquer alimento. Então, não importa se é gripe, se é corona, não importa. Você está com obstrução nasal, você não consegue sentir o sabor do alimento. Fez sentido para vocês? Sim, bastante, professor. Então, são dois nervos que se associam de forma espetacular. O nervo olfatório e o nervo glossofaríngeo. E aí a gente desce para o nervo vago, tá? Que é o 10º nervo da nossa lista, tá? Lembrando que o nervo vago, ele é um nervo que vai estar associado com as alterações neurovegetativas do nosso corpo, do nosso organismo. Então, o nervo vago, ele desce em direção ao coração, ao sistema digestório e aos sistemas vasculares, sistema circulatório. Então, é o nervo vago, que, obviamente, através do seu núcleo, né, que fica na região bulbar, que permite que estímulos como frequência cardíaca, a frequência do trato gastrointestinal e pressão arterial sejam reguladas. Então, o nervo vago, ele auxilia diretamente nas alterações circulatórias cardiovasculares. Tudo bem, galera?
É um nervo que se origina no crânio, porém desce pela cervical, alcançando as regiões de alvo. Coração, intestino, artérias e veias, e se une ao sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, esse é o nervo vago. O involuntário, não é isso, pessoal? As ações involuntárias. O coração bate sem a nossa vontade ou intenção. O nosso sistema digestório deglute o alimento e faz os movimentos de peristalse até a evacuação sem que a gente precise se preocupar com isso, entre outras, né? A pressão arterial, né? A constricção das artérias ou veias, o relaxamento, né? As dilatações desses vasos, tudo isso se dá através desse nervo, que é através desse nervo que você consegue controlar tudo isso. Que é controlado tudo isso, né? Através do sistema vegetativo. Então, o nervo vago, ele é o nervo principal das ações involuntárias viscerais do nosso corpo. Nós temos aqui também um outro nervo, que é o nervo acessório, tá? O nervo acessório, assim como o nervo hipoglosso, tá, galera? São dois nervos que se comunicam por anastomose com o plexo cervical. Vocês lembram quando eu falei com vocês, lá no plexo cervical, que existiam alças que iam em direção ao crânio e depois voltavam para auxiliar em algumas musculaturas, como o econ, o escaleno, as musculaturas do pescoço? Vocês lembram? Essa subida que esse plexo cervical gera, que esses nervos do plexo cervical geram, são para fazer a anastomose com esses nervos aqui, o acessório e o hipoglosso, que tem núcleos relacionados também na região central. Então, são nervos cranianos que se ligam a nervos do plexo cervical, fazendo ações musculares. O acessório, por exemplo, auxilia na inspiração, ou seja, quando você puxa o ar, e toda a relação de musculatura do econ, por exemplo, dos escalenos e os elevadores da escápula, fazem você respirar um pouco mais profundamente. Então é aquela respiração profunda, sabe? Que tudo levanta, ombro levanta, o pescoço fica com uma fúrcula imensa aqui, porque existe a respiração do diafragma, mas junto com ela, a respiração dos músculos acessórios, que tem ação direta com o nervo acessório. E o hipoglosso, que auxilia na deglutição e em alguns movimentos relacionados à fonação. Para baixo, gogó, para cima, gogó. Tá? Então, nós temos aí nervos pela ordem nuclear, não pela ordem estética, mas sim pela ordem de núcleos, tá? Quanto mais superior é o núcleo, menor vai ser o número, ou seja, vai ser o primeiro da lista, né? Olfatório é o núcleo mais alto, óptico é o núcleo menos alto, e assim por diante, até alcançarmos o núcleo do hipoglosso, que fica localizado na região posterior do bulbo, tá? Que inclusive vamos discutir um pouco mais a neuroanatomia do tronco encefálico a partir da próxima aula, ok? Então, seguindo aqui, mas caso haja dúvida, é só abrir o microfone e me interromper. Eu já vou começar aqui a selecionar quais são os motores, né, básicos, né, os que só são motores. Oculomotor, ele é considerado um nervo somente motor. Troclear, somente motor. Abducente, somente motor. Acessório e hipoglosso, somente motor. Então, nós temos aí os nervos motores. O terceiro, o quarto, o sexto, o nono, ou melhor, o 11º, perdão, e o 12º. Vamos, então, agora para os sensoriais. Somente sensoriais. Nós temos aí o olfatório, né? Sentir o cheiro das coisas. O óptico, a gente observa, percebe as coisas com a visão, e o vestíbulo coclear, que ouvimos e percebemos a posição da nossa cabeça em relação ao ambiente e corpo. Então, são esses os puramente sensoriais. E nós temos os mistos, que é o trigêmeo, apresentando não somente parte sensorial, mas também motora,
O facial, que apesar de ser basicamente motor, ele vai apresentar áreas da região que vão permitir a sensibilidade da condição dérmica, tá? Glossofaríngeo, que como eu falei, ele é basicamente responsável pelo paladar e a movimentação da língua. E o vago, que apesar de perceber as informações oriundas do sistema vegetativo, ele atua de forma simpática e parasimpática. Tá? Então, basicamente, o que eu poderia falar dos nervos cranianos era isso. Então, diferente da aula passada que eu falei de 2 plexos, né, hoje eu falei de 2 plexos mais um conjunto de nervos cranianos. E eu consigo finalizar a aula de hoje, a aula programada para hoje, com tranquilidade, e podemos deixar para falar sobre os troncos o tronco encefálico a partir da próxima aula. São 3 horas, gente, são 3 horas ainda. Meu relógio está certo, gente? É isso mesmo? Professor, que é 3:02. Verdade. 3:02, para ser mais exato. Mas não sei não, se o senhor quiser deixar para a próxima aula, eu acho que é melhor. É sério, o senhor não tem noção. Eu estava assistindo aula, passando roupa. Agora foi que eu me sentei para almoçar. O senhor não tem noção, não. Não é um negócio desse, não. Mas você almoçou? Poxa vida, que sorte a sua de ter almoçado. Nada, ainda estou na ação. Opa! Então tá certo. Bem, existe alguma pergunta que seja pertinente para ser registrada? Senão eu interrompo a gravação agora. Por mim tá tudo tranquilo, professor. Então, ok. Normalmente as perguntas aparecem logo. Estou interrompendo aqui a gravação então, gente.